Aqui. É que enfia em português. É pra onde que é? É só subir. Mas tem volta só- por aqui ou tem saída lá? Não, lá é a câmera, tem lá Lá é o quê? uma câmera. Câmera de quê? É tipo um sarcófago. Isso. E volta por aqui mesmo? É. Não. Lá só tem só tira a foto e volta. Tem que voltar pra sair? Isso. You come back here. Yes, but they have como é que fala sarcófago em inglês? Isso. Have The tomb? yes, The tomb. The like it. Resolveu. process. Tem.